Eu tive, sexta-feira passada, nós tivemos o nosso culto de casais. E foi uma bênção, gente. O nosso culto foi maravilhoso, foi abençoado. E a gente havia programado uma mensagem, eu ia pregar uma mensagem junto com a minha esposa. A gente ia falar um pouquinho sobre os 3 tipos de homens e 3 tipos de mulheres que nós aprendemos lá no Congresso de Casais, né? O homem, quem lembra? O homem comandante, o homem visionário e o homem estável. Então, para o homem comandante tem a mulher rainha, tem para o homem elástico, o homem visionário tem a mulher elástica, e para o homem estável tem a mulher águia. Então são tipos de homens, de mulheres, e foi assim. Quem foi no congresso? Quem foi no congresso? Foi bom ou não foi, gente? Todas essas né, esse entendimento ajudou muitos casais, mulheres, homens, foi muito bom. E aí a gente ia falar sobre isso, mas na sexta-feira à tarde eu passei o dia aconselhando, atendendo gente, falando com pessoas. E aí eu aconselhei uma irmã e eu disse, faz isso, mas ela não fez o que eu falei, acabou fazendo outra situação e acabou tendo problema por conta da decisão que ela acabou tomando. E eu fiquei assim, meu Deus, porque até quando assim, né? A gente ora, fala com Deus, dá uma palavra com base bíblica, né? Porque toda palavra que eu acabo orientando, aconselhando, tem uma base, é isso aqui, faz isso por conta disso. E aí o que aconteceu? Não fez, e aí eu falei, meu Deus, gente. E aí à tarde eu fui chegando em casa, eu falei, vou preparar a mensagem, e Deus mudou a mensagem para o culto de sexta-feira. E eu até dei o tema da mensagem, que é o problema que faz a gente ter problema. Então esse era o tema da mensagem, o problema que faz a gente ter problema. Se você ficou curioso, entra no nosso canal, você vai poder assistir. Está só a mensagem lá do culto de sexta-feira, no culto de casais. E aí então eu comecei a falar, olha, qual é esse problema, né, que faz a gente ter problema? Porque às vezes a gente faz, e eu coloquei algumas possibilidades, por exemplo, a falta de oração. Eu coloquei falta de oração. E aí eu pensei um pouquinho, a falta de oração não porque a falta de oração, muita gente quem ora tem problema ou não? Quem não ora tem problema? E quem ora tem problema? Então, ou seja, não é a falta de oração, então é a falta de Bíblia. Eu disse, não, tem tanta gente, hoje está tão fácil, gente, hoje no celular você tem 15, 20, 100 tipos de Bíblia diferentes. Hoje você ouve a todo momento uma mensagem, você entra na rede social, a todo momento lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, você vê uma mensagem, David Leonardo, e tantos outros, Luciano Subirá, tanta mensagem, tanta coisa, né, gente? Tanta informação, mas as pessoas muitas vezes continuam com os problemas, com os velhos problemas. Eu disse, então não é o problema. Então o problema não é a falta de palavra. Eu falei, então deve ser a falta de adoração, gente que não se rende, que não adora. Mas aí eu descobri, tem gente que adora adorar, sabe? Adora adorar, né? Adora tanto que na hora da canção se derrama, se joga aquela coisa toda. Na hora da palavra fica bebendo água, conversando e não desliga e não presta atenção, até dorme na hora da palavra. Então você percebe que não é a falta de palavra. Eu falei, bom, então é a falta de Jesus. É a falta de Jesus. Mas aí eu comecei a pensar, tem tanta gente que não tem Jesus e é bom pagador. Tem tanta gente que não tem Jesus e vive uma vida estável. E aí eu olho tanta gente que tem Jesus e é mal pagador. Tem tanta gente que tem Jesus e vive uma vida bagunçada. Então não é a falta de Jesus. E eu então cheguei à conclusão, Lucas capítulo 6, a Bíblia diz assim, Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele está dizendo que, que a falta de obediência naquilo que eu falo para vocês. Ele diz, eu vou comparar o homem prudente ao homem que edificou uma casa sobre a rocha. E ele diz, veio o vento, veio a tempestade, veio a enxurrada, e aquela casa não caiu. E aí então eu falei, então é isso aqui. E eu disse, preguei sobre isso na sexta-feira. Eu falei sobre a obediência, sobre não só ouvir a voz do Senhor, mas obedecer o seu caminho, obedecer sua vontade, andar por ela. E eu fui para casa abençoado, assim, feliz, e conversei, compartilhei com a minha esposa um pouco sobre a mensagem, e sempre faço isso. E aí tudo bem, passou sexta, passou sábado, e ontem eu estava lá no meu quarto, subi, era umas 7 horas, subi no escritório para subir para orar, para ler, para confirmar a palavra que eu já tinha estudado. E aí estou lá ajoelhado na cama, ajoelhado no chão, ouvindo louvor, e aí de repente eu fiz uma pergunta, falei, Deus, qual é a mensagem que o Senhor quer pregar amanhã para o teu povo? O que o teu povo precisa ouvir?
E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, uma voz no meu interior, dizendo assim: olha, fale sobre temor. Fale sobre o temor do Senhor. Porque aquilo que você pregou sexta-feira foi boa, gostei. Porém, não é. Ainda tem algo mais profundo. Porque tem muita gente que sabe o que tem que fazer, mas não. Sabe o que tem que fazer, mas não. Então, o que é? É desobediência. E aí o Espírito Santo falou comigo: olha, tem muita gente que não consegue obedecer. Não consegue, ele até faz, ele até tenta. Paulo fala assim: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então a questão é além, ainda é mais profunda do que aquilo que eu preguei na sexta-feira. Ou seja, o que falta hoje para as pessoas, até para obedecer, é temor do Senhor. E tem muita gente que não entende, não sabe o que é o temor do Senhor. Tem gente que tem medo, acha que é medo do Senhor. E alguns falam assim: bom, eu me batizei, eu tenho que... Você ouve a palavra, você ouve o evangelho, começa a ouvir algumas mensagens, você fala assim: nossa, eu preciso me converter, eu quero ir para o céu. E aí você fala: nossa, eu vou me batizar. E aí batiza, e aí em seguida, aí já relaxa e acha assim: bom, já escapei do inferno? Já escapei do inferno, então pronto, já fiz a minha parte. Então, e não é isso, é muito mais do que isso. Então, não é temor. Mas vamos lá, vamos. Eu quero ler com vocês algumas coisas, a partir do capítulo 1 de Provérbios, a partir do verso 7. Porque, gente, deixa eu, só encerrando aqui essa introdução, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu até escrevi aqui, ó: ser cristão é a coisa mais difícil de se fazer. Vou repetir: ser cristão é a coisa mais difícil de se fazer, quando você faz com a sua força. Para você orar na sua força é fácil? É ou não? Na sua força você não consegue orar. Na sua força você não consegue ler Bíblia. Você não consegue meditar. Na sua força alguns não conseguem nem vir para a igreja. Na sua força santidade, deixa para lá. Na sua força, jejuar então é impossível. Ah não, jejuar é impossível, porque é na sua força. Então ser cristão é a coisa mais difícil de fazer, quando você faz na sua força. Ler a Bíblia, evangelizar alguém, você fala: não, deixa outro que prega, eu não vou pregar, deixa outro que faça. Por quê? Porque você é na sua força, você faz na sua força. Então essas pessoas geralmente elas não têm o desejo de Deus, elas não têm, elas ficam esperando Deus fazer alguma coisa. Elas estão esperando Deus agir, Deus mudar, Deus fazer, Deus realizar, Deus trazer o casamento, Deus pagar as contas, Deus enviar um dinheiro grande para pagar as contas. Então ela fica esperando, ela não tem o desejo de buscar Deus, de adorar, de conhecer, ela não tem amor pela sua presença. Não há. Pelo contrário, alguns eles buscam, mas o medo mesmo é de ir para o inferno. Esse é o medo mesmo é de ir para o inferno, o medo mesmo é de perder a família, a salvação. Então, e não é para agradar. Então o que falta? Falta temor a Deus. Capítulo 1, versículo 7 de Provérbios diz assim, vamos ler. E nós vamos ler vários versículos de Provérbios. No começo do ano eu fiz um propósito com Deus que eu ia ler Provérbios o ano todo. E eu já li esse ano mais de 20 vezes todo o livro de Provérbios. Quando eu termino capítulo 1, vou 1, 2, 3, 4. Quando chego no 31, volto de novo e vou 2, às vezes 2, 3 capítulos por dia eu leio. Mas vamos lá. Capítulo 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É assim diz outras versões. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Verso 29, capítulo 1. Visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o quê? O temor do Senhor. Capítulo 2, verso 5. E então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aleluia. Capítulo 8, verso de número 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Capítulo 14, verso 26 e 27. No temor do Senhor há firme confiança, e será um refúgio seguro para os seus filhos. Capítulo 19,
Pulei um. Capítulo 15, verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Capítulo 16, verso 6. Esse eu gosto. Vamos lá. Pelo amor e pela fidelidade espia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. 19, verso 23. Capítulo 19, verso 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Último versículo, capítulo 22, verso 4. Esse você vai gostar. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Amém, gente? Eu citei só alguns versículos que eu decorei, que eu grifei aqui na minha Bíblia, mas tem muitos mais outros, muitos outros, falando sobre o temor do Senhor, não só em Provérbios, mas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar, e nós vamos passar por vários textos, e eu separei vários textos no Novo Testamento, para a gente ler, para a gente ouvir, e a gente aprender, até porque a palavra nessa noite, ela vai limpar teu coração, ela vai produzir algo novo em você, ela vai trazer refrigério, vai trazer esperança para você, amém? Amém? A palavra vai renovar a sua vida. Você vai sair daqui renovado hoje, em nome de Jesus. Então, se você soubesse o que é o temor do Senhor, a sua vida já não estaria melhor do que hoje, sim ou não? Se você soubesse, tivesse um entendimento pleno, uma convicção de o que é o temor e qual a importância dele na sua vida, a sua vida já estaria em outro nível, um outro lugar. Muitas coisas seriam evitadas, muitas situações corrigidas. Então, o texto, eu vou citar, até de manhã até falei, e vou falar a mesma coisa, eu separei esses versículos que nós lemos para você, que eu li para você, separar alguns princípios, algumas verdades aqui. Por exemplo, o texto fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo de uma vida de sabedoria, de entendimento. Quando você tem o temor do Senhor, você acha o conhecimento de Deus. Gente, isso aqui é tão forte. Porque Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que conhece a Deus será forte e fará proezas. Olha como é importante para você. O temor faz você conhecer a Deus. E o povo que conhece a Deus, ele é forte. Você tem a sua vida firmada, embasada. Você tem a sua vida fortalecida. Não é qualquer vento que bate em você que te abala, que mexe com você. Não é qualquer situação que faz você estremecer, faz você perder a razão, perder o sentido, tomar decisões erradas, precipitadas. Pode vir o que for, você está firmado na rocha. Porque você sabe quem é o seu Deus, você o conhece. E não só por conta disso, não fala só de conhecimento de si mesmo, mas o texto também fará proezas, está falando de produtividade. A sua vida vai ser mais produtiva. Então o temor do Senhor faz você conhecer a Deus, e em consequência disso você vai ser forte e a sua vida vai ser produtiva. Quem quer chegar nesse nível e viver essa vida de produtividade? Porque o que eu vejo muitas vezes é muita gente infrutífera, muita gente estéril em várias áreas de sua vida, que não consegue produzir, não consegue frutificar. Mas quanto mais você teme a Deus, mais você vai conhecer a Deus, mais você vai ser fortalecido e mais você vai produzir. Glória a Deus, amém? Então, quando você entende o temor do Senhor, você acha conhecimento. Quando você entende o temor do Senhor, você começa a odiar o mal, a odiar aquilo que é errado, o orgulho, a arrogância, a boca perversa. Isso passa a sair da sua vida. Você deixa de buscar isso aqui ou de andar com gente que faz isso. Você faz como o homem do Salmo 1. Então o temor do Senhor, ele te dá prudência, a Bíblia diz. O temor do Senhor te dá prudência. Ou seja, você não entra em qualquer enrascada, você não entra em qualquer negócio, você não entra em qualquer sociedade, você não toma nenhum passo sem orar antes, sem pedir direção, sem saber o que Deus pensa a respeito desse assunto. Prudência para entrar e para sair de toda e qualquer situação. O texto também fala que o temor do Senhor, quem teme ao Senhor, há confiança. Que confiança é essa? Eu até citei de manhã, lá em 1 João capítulo 5, verso 12, diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve em tudo que lhe pedimos,
sabemos que já alcançamos o que lhe pedimos. Essa é confiança. Você conseguiu entender qual é a ideia do versículo? Eu lembro que eu citei de manhã, eu falei de manhã, quando o Daniel, nosso filho caçula, ele devia ter lá os seus 3 ou 4 aninhos. Ele desde pequenininho foi muito agitado, muita testosterona. E aí a médica disse assim, você precisa tirar o chocolate dele, ele precisa parar de comer chocolate, açúcar. Porque o Daniel todo dia, quando ele almoçava ou jantava, a minha esposa dava um tabletinho lá de chocolate para ele, a gente dava um chocolatinho para ele, e ele comia e continuava acelerado. A médica disse, tira isso daqui. Até porque ele também tinha eu não vou chamar de doença, mas era algo genético, que minha mãe teve colesterol alto, eu tenho colesterol alto, e o Daniel também tem. Não é alto assim assim, muito alto, né? Igual o Leandro, não é tão alto, é algo mais menorzinho. E aí o Daniel também tinha, a médica falou, está um pouquinho acima aqui, então tira o doce, tira o chocolate, tira o açúcar, que vai ajudar, vai diminuir. Então aí chegou um dia que a gente chegou nesse dia, falando para o Daniel, eu lembro que eu ajoelhei com ele assim, na frente dele, e ele queria o docinho, e eu disse assim, filho, hoje não tem docinho, a gente não vai mais dar doce para você. Gente, pensa, quem é que gosta de chocolate? Imagina você falar, não vai ter mais. Imagina como é que ele ficou. E aí eu lembro muito bem, ele estava no corredor, tinha aqueles armários, aqueles brinquedos dele lá, e eu me ajoelhei com ele na frente dele assim, na altura dele, falei, filho, vamos fazer uma oração, papai do céu, para que ele te cure, para que você possa voltar a comer o docinho. Ele falou, vamos. E ali eu orei com ele, eu orava, ele repetia, e eu falava ali, orei, e quando eu terminei de orar, eu falei, amém. Quando eu falei amém, ele falou, agora eu posso comer? Porque ele orou para Deus curar. Está entendendo ou não? Vou repetir o versículo. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos... E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe pedimos. Você está entendendo ou não? Eu lembro de uma outra experiência, quando o Davi deve estar lá na mídia, né? O Davi, o nosso filho, o pastor Davi, o mais velho. Eu lembro quando eu estive lá na Argentina, num congresso de pastores, e eu estava lá e eu falava todo dia por telefone com a família, com ela, com os meninos. E aí eu lembro que de lá, o Davi pediu para mim assim, pai, traz uma camisa da Argentina para mim, do Messi, número 10. E eu falei assim, tá bom, filho, eu vou comprar para você. Quando eu falei, vou comprar para você, ele já desligou o telefone, largou o telefone. Escutei só o grito dele, eba, ganhei uma camisa da Argentina. Gente, eu nem tinha ido comprar. Eu tinha só feito uma promessa, eu tinha dito que ia dar a camisa para ele. Mas ele, quando ele sabe que o pai dele prometeu algo, ele vai cumprir. Quando você for orar, você tem que ter essa confiança. Você ora nessa confiança ou não? Como que você ora? Como que você ora? Porque às vezes a gente não tem essa confiança. E quando você tem o temor do Senhor, a sua confiança aumenta. A sua confiança em Deus aumenta. Você começa a ver Deus diferente. O que está faltando para nós nesses dias, o que está faltando para a igreja no mundo inteiro é fé, é confiança, é temer a Deus. Quanto mais você temer a Deus, quanto mais você colocar Ele no lugar de distinção, você honrá-lo no lugar devido, mais você vai conhecê-lo, mais você vai conhecer o seu poder, mais você vai conhecer sua glória, mais milagres você vai viver, mais você vai viver uma vida boa em nome de Jesus. Então olha como é importante. O texto também fala sobre não só essa confiança, mas o texto diz que será um refúgio seguro para os seus filhos. Como eu acabei de dizer, gente, hoje as pessoas têm medo de ter filho, têm dificuldade para ter filho, mas quando você teme a Deus, Deus vai te dar sabedoria para orar pelos seus filhos, para falar o coração dos seus filhos, e aí sabe o que vai acontecer com seu filho? Deus vai guardar os seus filhos, um caminho seguro, vai guardar na escola, em casa, na igreja, aonde quer que eles forem, Deus vai ser com os seus filhos, em nome de Jesus, um caminho seguro para os seus filhos. Glória a Deus, gente, amém? Então não só isso, o texto fala o quê? Que o temor do Senhor é uma fonte de vida e faz os homens se desviarem do mal. Ele está falando de quê? Está falando de longevidade. E muitas vezes desviar do mal, gente, sabe o que é desviar do mal? É daquela gordura lá, daquela carne. É daquele prato enorme de lasanha. É se desviar do mal. É se desviar daquilo que te faz mal. É se desviar. Hoje de madrugada, quando eu acordei, de madrugada, quase toda madrugada, Deus me acorda para orar. E nessa madrugada eu acordei. Quando eu acordei, logo que eu levantei assim da cama, eu fui procurar o celular que estava em cima assim
Não pode nem falar criado mudo agora mais, né? Como é que fala mesmo agora? Nem sei, o móvel de apoio lá. Criado mudo é bullying, sei lá o que fala hoje. Tá tão difícil, né, gente? Tá chato, né, gente? Tá chato esse negócio. E aí eu fui pegar o celular e na hora o Espírito Santo falou, não pega. E eu desci assim, fui lá, eu moro num sobrado, desci, fui lá para a sala orar. Enquanto eu descia na sala, eu dizia assim, Deus me liberta desse celular. Não é possível, onde vai tem que levar o celular. Você também está assim ou não? Hã? Gente, tem gente que não consegue. O celular fica assim. Tem gente que olha. Se você pegar agora, seu olhar está online. Ele está lá. Por quê? Porque, gente, o celular hoje tem matado mais do que a guerra. Sabia disso aqui ou não? O celular tem matado a inteligência de muita gente. As pessoas não leem mais. As pessoas não buscam mais informações. As pessoas ficam só no celular, só buscando rede social. Vê lá no Instagram, no Facebook. As pessoas não sabem de nada, gente. Nada. É um conhecimento raso de muita coisa. Mas é raso. Não tem profundidade em nenhum assunto. Porque as pessoas ficam... É muita informação. E é interessante que cada informação daquela... E você fica viciado. Tem gente... Sabe por que você está viciado em celular? Você fica viciado porque cada informação é algo novo. E cria em você os hormônios. É despertado... É endorfina? Qual que é o hormônio, amorzinho? Lembra? É um hormônio é o hormônio do prazer. Então você fica lá, você vê lá no Instagram, ou lá no Facebook, ou qualquer rede social, até o status do seu WhatsApp. Tem gente que fica olhando o status do WhatsApp para ver as fotos, o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa escreveu, E toda vez que você vê, é uma novidade. Então desperta em você, o seu cérebro manda a informação do seguinte, algo novo, é algo de prazer. Então você fica ali despertando, toda hora é um choque, toda hora é uma descarga disso daqui. Aí sabe o que acontece com você? Aí nada mais surpreende, aí você tem crise de ansiedade, porque você sempre está ali toda hora vendo. Tem gente que não consegue nem dormir, fica a noite inteira no celular, os braços adormecidos, que o sangue desceu, e você fica... Estou falando alguma coisa, gente? É ou não é? Tem matado muita gente, tem aprisionado muita gente. Então, gente, deixa isso aqui de lado, faça um voto com Deus, fala, Senhor, me ajuda a não ficar viciado no celular. Eu estou achando que o celular é o selo da besta. Eu estou pensando, o celular é o selo da besta. Mas vamos seguir aqui. Pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. E aquele que teme ao Senhor conduz a vida, aquele que... E o texto fala que ele vai ficar satisfeito. Tem uma vida de satisfação, de prazer, de abundância. E o texto diz que não visitará o mal. O mal não vai chegar à tua casa. Aleluia. Até porque a Bíblia diz assim, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, o temor do Senhor, aqueles que temem a Deus, os anjos do Senhor se acampam ao seu redor. O mal não chega à tua casa. Glória a Deus, gente. E o texto também fala, o último, que ele diz o quê? Galardão da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Quem é que não está buscando isso, gente? Todos nós estamos buscando isso. Todos nós estamos atrás disso, o mundo inteiro está atrás disso. Então olha só, gente, que vida maravilhosa é você viver uma vida de temor. Que vida maravilhosa é você poder ter temor do Senhor, conhecimento da sua vontade, de quem Ele é, para poder viver essa vida abundante que Ele prometeu para mim e para você. E eu quero dizer nessa noite que a sua vida vai mudar a partir de hoje. Deus vai mudar o rumo da sua vida hoje. Aleluia! Então olha, gente, como eu disse, tem muita gente que confunde o que é o temor do Senhor. As pessoas não entendem o que é o temor do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente que acha que teme a Deus, mas só gosta de Deus. Gosta, mas gostar não é temer. Quer ver uma coisa, de um exemplo de temor do Senhor? Eu falei de manhã, vou repetir. Potifar era um homem, era o general do exército do faraó. Tinha uma esposa maravilhosa, linda. E até que ele então compra um escravo na feira. Um escravo bonito, novo, jovem, formoso. O nome dele era José. Ele traz ele para o palácio. E desde o dia que ele chegou, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Começou a cobiçar. Começou a procurar oportunidade para se deitar com José. Todos os dias ela tentava, até que um dia o seu senhor não estava em casa. E ela então, ela quase que se joga para José. Tenta.
E aí José faz o quê? Como eu posso cometer esse grande mal contra Deus? Olha, gente, ninguém estava vendo. Não tinha ninguém na casa. José era um moço, virgem, cheio de hormônio. E a Bíblia diz que ele fugiu. Ele não fugiu dela, ele fugiu dele mesmo, sabia ou não? Porque se ele ficasse, ele ia cair. Ele fugiu foi dele mesmo, não foi dela. Mas você percebe o quê? A palavra de José, o temor. Na sexta-feira, quando acabou o nosso culto de casais, eu estava na porta ali, tinha uma recepção, uma comida lá no fundo, lá, um lanche, um negócio, a gente estava tomando refrigerante, conversando, eu estava na roda de irmãos, e eu falando um pouquinho sobre casamento, sobre família, como que é esse negócio, e eu dizia o seguinte, o que é fidelidade? Fidelidade é quando você está com a sua esposa, andando no shopping, e você então vê uma mulher bonita, e aí então você está com a sua esposa, por fidelidade a ela, você não olha. E eu aqui falei de manhã, eu vou falar de novo. Você acha que mulher não olha também? Não. Eu dei esse exemplo do homem, mas mulher também olha. Sua mulher também olha. Olha. Mulher olha ou não olha, gente? Confessa aí, confessa. Olha ou não olha? Olha, o que não pode é cobiçar, mas pode olhar. Olha. Aqueles homens bonitos, com peito de pombo assim, aqueles olhos. Ah, minha irmã, olha. Lógico que olha. Agora a questão é o seguinte, gente. A questão é como olha. Como olha? Agora, isso aqui é fidelidade. Você está com a sua mulher, vê a mulher e fala, não vou olhar, não preciso, não vou olhar, sou fiel à minha esposa, não vou olhar. Mas olha o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é quando você está sozinho, ninguém está vendo, não tem ninguém vendo. E aí você faz o quê? Não vou olhar, não vou olhar, não preciso olhar. Você está entendendo, gente, o que eu estou falando? O que é o temor do Senhor? Vai além, é mais profundo. Mas tem gente que pensa assim, não, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Já pensou se hoje Jesus falasse assim, hoje eu vou embora com você para casa, e vou passar a semana inteira com você na sua casa. Hoje, ele se materializasse e ele fosse com você para casa hoje. Vou com você. Você imagina, alguns casais aqui, que já saem brigando no carro, porque a mulher demorou, ficou conversando, porque o menino já pôs o pé em cima do banco do carro que você lavou, que você aspirou, e aí você fica já bravo com o seu menino, derrubou pipoca lá, deu salgadinho. Sabe, gente, isso aqui já ia parar com tudo isso aqui. Imagina, em casa, ninguém ia almoçar ou jantar no sofá mais, todo mundo ia jantar na mesa. A mulher ia colocar como que chama lá, o suplá, o melhor prato, sim ou não? Porque ia colocar com aqueles pratos, não, o melhor prato, o melhor talher, sim ou não? Aquele melhor talher, é ou não é? O copo, aquele de azeitona não, de massa de tomate, não, aquele copo que está guardado lá na cristaleira, colocar tudo lá, é ou não é, gente? Todo mundo sentadinho, comportadinho, a esposa assim, meu bem, passa por favor a salada, vai ser assim, é ou não é? E o marido assim, amor, põe mais um pouquinho de arroz para mim, por favor. Porque Jesus está lá, é ou não é, gente? Imagina você com Jesus no trânsito, você dirigindo, Jesus do seu lado, no trânsito. O motoqueiro fecha você, oi, circunciso. Filisteu. Eu ia falar outra coisa, mas deixa. Eu ia falar corintiano, mas tudo bem. E aí, mas aí, imagina o seu dia, como seria, gente? Imagina a sua semana. A sua semana, como seria? A sua educação, tratando sua esposa, tratando seu marido, falando com seus filhos. Aquelas gritarias que acontecem na sua casa não ia acontecer. Até os vizinhos iam estranhar, falar, acho que estão viajando. Deve estar viajando, porque não estou ouvindo nada essa semana. Eu não ouvi mais. Por quê, gente? Fala, Deus. Você percebe, gente, isso aqui? Agora, deixa eu dar uma má notícia para você. Quem aqui nascido de novo? Se converteu, nascido de novo. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Casa de Deus. Você é casa de Deus, templo do Espírito Santo? Então, Deus está com você todo dia. Ele vai com você para o trabalho. Ele dorme na mesma cama com você. Ele vê o que você fala. Ele ouve. Ele vê para onde você olha. Ele vê o que você está vendo lá na rede social, lá no computador. Ele vê tudo, sabe tudo, conhece tudo. Aleluia, gente, amém.
Então, quando você tem esse entendimento, é que você, aí o temor do Senhor... Está entendendo, gente, onde eu quero chegar? Você começa a entender o que é o temor do Senhor. Então, você já não fala mais palavrão, já não é mais rude com a esposa, com o marido, já não tem mais aquele comportamento. Aí tem gente que diz assim, tem a desculpa de falar, é meu temperamento, porque eu sou colérico, porque eu sou sanguíneo hemorrágico ainda. E fala isso, e põe desculpa nisso. Ah, porque a carne é fraca. Mas a carne é fraca para quem vive na carne. Porque a Bíblia diz o quê? Que o espírito está pronto. Jesus diz, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ou seja, quando você anda no temor, a carne não tem força sobre a sua vida. Não é a carne que manda. Não é a carne que manda. É o Espírito Santo que manda na sua vida. Ele que te orienta, que te coordena, que te governa. Amém, gente? Foi a oração que eu fiz pelo Heitor, que a única coisa que governe ele seja o Espírito Santo. Que ele não seja governado, mas que ele governe. Deus chamou você para governar, você sabia disso ou não? Para governar sobre todo, sobre o dinheiro. O dinheiro não deve ter governo sobre a sua vida, mas tem muita gente que é governado pelo dinheiro. A comida, tem gente que é governado por um prato de comida, não consegue se controlar. Sabe que faz mal, mas perde para a comida. Tem gente que é governado pelo sono, é preguiçoso, braço curto. Falei, tô leve. Falei, tô leve. Então, gente, olha, tudo isso aqui, gente, tudo que a Bíblia fala, tudo que Deus fala é para o seu bem. Amém, gente? Para o seu bem. Então o temor do Senhor vai aumentar o nível da sua vida, da qualidade da sua vida. Vamos para uns textos do Novo Testamento? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14. Vamos lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 14. Vamos ler alguns textos aqui para dar embasamento. E enquanto eu vou falando com você, enquanto a palavra vai sendo liberada, ela vai te edificando, ela vai te corrigindo, ela vai colocando no lugar o que está fora do lugar, ela vai te consolidando. Amém, gente? Quem crê nisso? Capítulo 1, versículo 14 diz assim: como filhos obedientes. É isso que diz aí na sua Bíblia? Tem filho obediente aqui? Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências, com os desejos que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chama, sede vós também o quê? Santos. Torce para os santos, viu? E em todo o vosso procedimento. Você percebe? Fala de procedimento. Verso 16. Pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 17. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Fala de procedimento, de santidade, de uma vida correta. Quando você vive quando você tem temor, isso aqui vai ser uma lei ao seu coração, vai ser um desejo do seu coração, do seu procedimento, ser um procedimento assim, dessa forma. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 7, volta às páginas da sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Olha o que diz aqui. Ora, amados, visto que temos tais promessas. Espera aí, que promessas são essas? Eu preguei esses dias atrás. Capítulo 6, volte um pouquinho. Capítulo 6, verso 16. Diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários do Deus vivente. Ou seja, você é casa de Deus. E como Deus disse, aí ele faz as promessas. Quais são as promessas de Deus? Nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha as promessas que Deus faz. Agora volta lá, capítulo 7, verso 1. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto a da carne como a do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação aonde? No temor do... Então é no temor do Senhor que você aperfeiçoa a sua santificação. É no temor do Senhor que você é santificado, que você é limpo, que cada vez mais você vive uma vida de santidade. Então, gente, isso aqui é a palavra para mim e para você. Quer ver uma coisa? Quantos conhecem a história de Sansão? Lembra de Sansão? Sansão, gente, quando Manoá, ele vai à casa, quando o anjo de Deus vai à casa de Manoá, ele diz assim para ele: olha, esse menino
ela nem estava grávida, a esposa não estava grávida. Ele diz, você vai engravidar e vai nascer um menino. E o nome do menino vai ser Sansão. E ele vai ser juiz de Israel. Ele vai ser santo, ele vai ser nazireu de Deus, separado, consagrado. Não vai beber bebida forte, não vai cortar o seu cabelo. Ele é separado, é consagrado ao Senhor. Ele vai ser um grande homem de Deus em Israel. Deus fez uma promessa para Sansão. Aconteceu? Não. Não porque Deus não quis. Porque Deus prometeu e ele é fiel para cumprir. Mas porque o Sansão não quis. O Sansão, gente, ele era um homem mulherengo. Ele usava daquilo que Deus deu para ele. Em benefício próprio. Não tinha temor. Ele amava a Deus, mas não tinha temor. E aqui, gente, é um erro. Quando você tem temor, você entende o que Deus te deu, não é para você. A influência que Deus te deu não é para você. O dinheiro que Deus te deu não é para você. Sua família, tudo que você tem não é para você. É para você compartilhar. E é interessante, quanto mais você entende isso, que você não é dono, você é mordomo, mais Deus confia em suas mãos. Essa hora você devia dizer amém. Repita comigo, eu sou mordomo. Eu sou mordomo das coisas que Deus me deu. Você é mordomo de tudo, gente. Você não tem nada. Nem o corpo, nem o seu nariz você é dono. Aí eu sou dono do meu nariz. Nem dono do seu nariz você não tem nada. A casa que você tem não é sua, o carro que você tem não é seu, nada que você tem é seu, nada. Nada. Nem a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, seus netos, não tem nada. Então você é só um mordomo. E Sansão, e quando você tem temor a Deus, você entende isso aqui. Você compreende isso aqui. E Sansão não entendia isso. E Sansão, o texto fala que ele era mulherengo, era bagunceiro, ele era... E aí o texto diz assim, que ele se embriaga, Dalila convence ele a falar do seu segredo, qual era o motivo, o segredo da sua força. E ele então é convencido, você sabe da história, os filisteus pegam ele, cegam os seus olhos e arrancam os seus olhos. E ele é motivo de chacota lá na Filistia. E ele então é colocado, eles estão dando uma festa ao deus Dagon e manda chamar o Sansão. O Sansão vem e todo mundo zombando, cuspindo, xingando. E não era Sansão, era o Deus de Sansão que eles estavam zombando. Cadê o campeão de Israel? Cadê o campeão de Deus? Será que é esse aqui que Deus separou para libertar ou para vencer a nós? Então quem que era zombado naquele dia? Não era só Sansão, mas era Deus. E toda vez que você fracassa, Deus é zombado. E aqui quando eu falo de fracasso, não é falência no emprego, não é falência, não, eu falo o quê? De quando Deus coloca você para fazer algo que você não faz. Como Jonas, que desobedeceu. Da mesma forma, Sansão, da mesma forma. E o que aconteceu, gente? Ele está lá. Mas aí, eu até me perguntei, até escrevi isso aqui ontem. Eu me perguntei, Deus, foi um ato de juízo do Senhor? E Deus disse, não, foi um ato de misericórdia. Deus permitiu aquilo, que acontecesse aquilo, sabe para quê, gente? Para que desse tempo para Sansão se arrepender. E naqueles dias de cegueira natural, os seus olhos espirituais se abriram. E o temor do Senhor entrou no coração de Sansão. E ele faz uma oração e diz assim, Pai, eu peço-te, somente desta vez, me dê força. Me dê força. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele mais uma vez. E ele então, ele está amarrado às colunas do prédio. Então ele puxa aquilo lá e cai sobre todo mundo aquela estrutura. E todos morrem, inclusive o Sansão. E o texto diz, mais foram aqueles que morreram na sua morte do que enquanto ele estava vivo. Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. E olhe que um dia, Sansão com a queixada de um jumento matou 1000 homens. Devia estar cheio aquele lugar. Lá na história de Abigail, como que era o nome do marido dela? O Nabal. A Bíblia diz assim, que o Nabal era um homem ruim, era rico. E Davi estava passando com o seu povo, vindo, e eles estavam com fome e com sede. E disseram o seguinte, os soldados de Davi vieram para pedir água e comida para Nabal. E Nabal disse assim, eu não conheço, quem é esse Davi? E não quis dar nada para ele. E aí o texto diz assim,
que Abigail ouviu essa história, pega os seus jumentos, pega camelo, enche de comida, de água, de vinho e leva tudo para Davi, se ajoelha para Davi, pede perdão e oferece tudo aquilo para Davi, porque Davi vinha com a espada desembainhada, com os seus soldados para matar todos os homens da casa de Nabal, não só o Nabal, mas todos os homens da casa. E Abigail então faz aquilo. E aí o texto diz que Nabal ele se embriaga sozinho, ele deu um banquete para ele só, gente. Olha que homem egoísta. E ele então dá um banquete, ele bebe, e lá ele se embriaga. E aí o texto diz assim, quando ele acorda, Abigail conta para ele a história. E aí o texto diz assim, feriu Deus a Nabal, e 10 dias depois ele morreu. Eu fiquei meditando nesse texto, e eu preguei para os homens da igreja, um dos cultos, e eu dizia o seguinte, porque eu perguntei, Deus, por que o Senhor deu 10 dias de vida para ele? Por que o Senhor feriu e não matou na hora? Por que esperou 10 dias? E eu orei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu não sei quantas vezes, toda vez que eu passava pelo texto, eu falava, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Até que um dia Deus falou para mim, sabe por que eu dei 10 dias para ele? Foi 10 dias para ele se arrepender. Para ele se arrepender. Ele não se arrependeu. E aí então o texto diz que ele morreu. Sansão também morreu, mas não sem antes se arrepender, sem antes pedir perdão, conhecer o temor de Deus. E você sabia que Sansão foi salvo? Lá em Hebreus 11, a galeria da fé, fala dos heróis da fé. Quem é que está lá? Sansão está lá, como um dos heróis da fé, porque se arrependeu, porque o temor do Senhor entrou no seu coração. Que nessa noite o temor do Senhor entre no nosso coração, no meu e no seu coração, em nome de Jesus, amém? Até porque tem muita gente que ama Deus, que ama Jesus, mas não tem temor. Vive uma vida como se... Sabe o que acontece, gente? Eu até acho que é igual a conversa de Jesus com Pedro. Jesus ressuscita, Pedro tinha negado a Jesus, Pedro voltou a pescar, voltou para a velha vida. E aí Jesus aparece no mar da Galileia e diz assim, Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Tu me amas? E ele fala assim, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E é interessante que, quem ama aqui chocolate? Quem ama sorvete? Quem ama seu cachorro? Gatinho? Quem ama seu marido? Sua esposa? Sua namorada? Seus filhos? Quem ama futebol? Você percebe que a mesma palavra para tudo é ou não é? Na língua portuguesa é assim, eu amo sorvete, eu amo isso, amo cachorro, amo gato, amo... Você ama, tudo é amor. Mas no grego não é. Quando Jesus fala para ele, tu me amas, ele está falando do amor ágape, o amor de Deus, esse amor maduro. E quando Pedro responde, ele responde amor filéu, amor de amigo. Senhor, eu amo o Senhor como um amigo ama o outro. Esse tipo de amor. Aí Jesus diz assim, Pedro, quando você era menino, você se vestia, você calçava suas sandálias e ia para onde você queria. Mas quando você ficar velho, outros vão te cingir, vão te pegar na mão e vão te levar para onde você não quer ir. Aí no verso 19 do capítulo 21 diz assim, isto significando com que tipo de morte Pedro haveria de morrer. Jesus está falando o seguinte para Pedro, Pedro, o seu amor por mim ainda é de um menino, você me ama, mas é de um menino. Mas eu quero dizer para você que o seu amor vai amadurecer, seu amor vai crescer. Você vai amar, você vai me amar como eu te amo. É isso que ele está falando. Sabe que Jesus está falando isso com você hoje? Que a forma que você tem amado a Jesus é uma forma parcial, não é integral. É um amor com reservas. O Senhor pode, eu amo o Senhor, eu quero ser salvo, mas não mexe aqui. Eu não quero fazer isso aqui, eu não vou para o seminário, eu não quero pregar, eu não quero, Senhor, não... Levanta a mão na igreja no louvor, Senhor, não, essas coisas eu não quero. Espírito Santo, falar em línguas, essas coisas, não. Eu quero só algumas partes da Bíblia, só algumas situações. Negócio de dizimar não é comigo, de dinheiro, não, eu tenho meu dinheiro, minhas contas, eu tenho muita conta para pagar. Então, ou seja, é o amor de um menino, de alguém que ainda não entendeu quem ele é. Então essa palavra de Jesus ao nosso coração, não só para Pedro, mas serve para mim e para você hoje. Ele está dizendo o seguinte, o seu amor por mim vai amadurecer. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o seu amor por Jesus vai amadurecer. Você vai amar Ele sem reservas, amém, gente?
sem reservas. Não é do jeito que você quer, porque tem gente que fica colocando para Deus como é que tem que ser. Deus tem que ser assim, eu quero uma igreja assim, o pastor tem que pregar assim, a igreja tem que ser assim, é assim, é assim, é assim. Quem disse, gente, que é... Você percebe que quem é soberano é você? Não, eu vou na igreja só de domingo à noite, eu vou na igreja só de manhã, eu vou na igreja só isso, eu faço só aquilo, eu leio a Bíblia desse jeito, eu tenho que ser... Meu irmão, quem disse que tem que ser do seu jeito? Está na Bíblia. Então olha só, gente, vamos seguir. Não, eu já estou ficando nervoso. Filipenses, vamos aí, Filipenses capítulo 2. Vamos continuar falando sobre isso aqui. Nós estamos encerrando já, gente. Filipenses capítulo 2, verso 12. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, amém? Sempre obedecestes. Tem gente assim aqui ou não? Não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando que essa igreja, a igreja de Filipos, ela obedecia quando Paulo estava lá. Mas quando Paulo não estava lá, a igreja também obedecia. Quando eu tive a cirurgia, fiz a cirurgia do apêndice, fiquei quase 3 semanas fora. Eu conversava com os pastores, quem não veio? Fulano não veio, Beltrano não veio. Eu falei, esse povo, o pastor não vai, também não vai. Eu que fiz a cirurgia, você que ficou doente, dói, né? Então você vê, o pastor não vem, o pastor foi viajar, o pastor não está aí. O pastor está de férias, então nem vou. Meu irmão, Paulo está falando o quê? Que na minha ausência ou na minha presença vocês foram fiéis, vocês são maduros, vocês são amados, obedientes, filhos obedientes. Olha o que o texto continua dizendo: mas muito mais na minha ausência, assim também efetuai. Outra versão diz: desenvolvei a vossa salvação. E como é que você desenvolve a sua salvação? Com temor e tremor. Não só temor, mas tremor. Olha só, gente, lá em Tiago fala assim: crê, até os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Gente, os demônios creem. Se você falar os demônios creem em Deus, claro que eles creem, até estremecem, mas não obedecem. Então crê em Deus, gente. Se a gente sair nessa rua aqui, nessa avenida, perguntando no Brasil todo, e o Brasil é um país cristão, a maioria católicos, mas muitos protestantes. Mas se você perguntar um por um, de casa em casa, você crê em Deus? Todo mundo vai falar que crê, sim ou não, gente? Crê. Mas o que falta é obediência. É esse temor com tremor. É uma obediência. Olha só, gente, essa reverência. Capítulo 12 de Hebreus, vamos lá, mais uns textos aqui. 12 de Hebreus. Um pouquinho para frente, capítulo 12 de Hebreus, verso 28. Olha o que o texto diz: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor santo, ou santo temor. Olha, gente, vamos para outro texto, vamos seguir. João capítulo 5, 15, versículo... Não, vou citar para você. Olha o que diz lá. João 15, 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Gente, a palavra, Jesus, quando estava falando, ministrando aos seus discípulos, aos apóstolos, a palavra ia limpando eles, purificando a vida deles, aumentando o temor deles ao Senhor. E é assim que a palavra faz comigo e com você. Pastor, para que ler tanto versículo? Porque cada vez que eu estou lendo, está limpando você, está abrindo os seus olhos, está abrindo a sua mente, o seu coração. Aleluia, gente. Por isso que lá em Provérbios diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para o quê? Não pecar contra ti. Olha que poderosa, gente. Salmo 19, verso 9. Vamos lá, Salmo 19, verso 9. Está acabando. Salmo 19, verso 9. Olha o que diz, Salmo 19, verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Sabe por que tem muita igreja que não permanece? Sabe por que tem muito crente que não permanece, que para pelo caminho? O que falta? Temor.
Gente que começa bem, mas não termina. Falta o quê? Temor. É falta de temor, gente. A explicação é falta de temor. E aí quando você olha para os nossos dias, 2 Timóteo 3 diz assim, Paulo falando a Timóteo, escrevendo a carta para o pastor de Éfeso, que é Timóteo, dizendo assim, sabe porém disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, orgulhosos, detratores, desobedientes aos pais, malvados. E é a realidade, gente, é ou não é? E esse texto não está falando de gente do mundo, está falando de gente dentro da igreja. Gente de dentro da igreja. É isso que ele está chamando a atenção. Jesus diz o quê? Mateus capítulo 24 diz o quê? Os últimos dias, como que aconteceria? O amor de quase todos vai esfriar. Ele não está falando do amor do mundo, ele está falando do amor dentro da igreja. Ele está falando do amor ágape, o amor a Deus, o testemunho a Deus. Vai esfriar, muita gente vai esfriar. Muita gente vai parar de ler Bíblia, muita gente vai parar de orar, muita gente vai parar de congregar, muita gente vai trocar os prazeres do mundo, trocar o dinheiro, trocar o trabalho, trocar tudo ao invés da presença do Senhor, ao invés de estar na casa do Senhor, ao invés de estar aprendendo, crescendo, ministrando e sendo ministrado. O que falta? Temor, é isso que ele está colocando, temor. Então o temor do Senhor não é medo, gente. O que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus. Não é ficar assustado. Pelo contrário, gente. Porque tem gente que se afasta de Deus. Com medo de Deus. Medo da sua punição, da sua justiça. Porque não conhece a Deus. Porque na cabeça dele, Deus é um Deus bravo. Um Deus que pune. Um Deus que julga. Um Deus que maltrata. E não é assim, gente. Olha só, lembra de Adão? Quando Adão pecou, o que ele fez? Fugiu. Por que fugiu? Porque acabou o temor. Quando ele peca, ele não perde só a presença do Senhor, ele perde também o temor do Senhor. Por isso que ele fugiu. E o texto diz assim, eu estive com medo. E quando você perde o temor do Senhor ou não tem o temor do Senhor, você fica com medo de Deus. Como eu disse, tem gente que vem na igreja ou que lê a Bíblia com medo de Deus. Ora com medo de Deus. Se entrega, mas é com medo de Deus. Batiza, mas é com medo de Deus. E não por amor. E não por temor. Então esse é o temor do Senhor. O temor do Senhor é um profundo e permanente respeito. Reverência por Deus. É exaltá-lo acima de tudo, com honra. O louvor devido ao que Ele merece. É tremer pelo privilégio de estar na sua presença, de ouvir a sua palavra, é adorá-lo, não só por aquilo que Ele tem, não só por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Porque quando você só adora por aquilo que Ele te dá, você perde o privilégio de adorá-lo por aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, bondoso, príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade, o nosso Deus forte. Então o que é o temor do Senhor? É amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Isso é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É submeter a sua vontade à vontade dEle. Assim como Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade seja feita na terra como ela é no... É isso, é o temor do Senhor. Para encerrar, Salmo 111, verso 10 diz assim: a boa vida começa no temor do Senhor. A boa vida começa no temor do Senhor. Vamos ficar em pé. Você percebe o quanto a sua vida vai ser diferente quando você encarar isso aqui como uma verdade absoluta para você? Quando você começar a ver Deus diferente, quando você começar a tratar Deus diferente. Sabe, gente, as pessoas tratam Deus muitas vezes como um banco. As pessoas tratam a Deus muitas vezes como um médico. As pessoas tratam a Deus como alguém que vai resolver os seus problemas, somente isso, somente para isso.
E muitas dessas pessoas que veem Deus dessa forma, só para resolver os seus problemas, eles vêm, Deus resolve e eles fazem o quê? Quanta gente que chegou na igreja, chegou aqui desempregada, chegou aqui falida, chegou aqui quebrada emocionalmente, sem ninguém, e dizia assim: ô pastor, eu queria tanto uma esposa, queria tanto um marido, queria tanto recomeçar. E aí Deus vem, Deus abençoa, Deus coloca aquele príncipe, aquela pessoa maravilhosa. E aí quando acontece, aí sai, aí passa uns dias, eu fico pensando, tá em lua de mel, vai voltar. Aí passa um mês, não, a lua de mel está estendendo um pouquinho, acho que ele deve estar viajando lá em Minas, foi ver o parente, foi conhecer os parentes dela. Aí passa 2 meses, falei, Deus, aí cai a ficha. Porque eu sou assim, eu sou otimista, eu fico achando que vai voltar. Tem alguns que eu oro pela igreja, alguns que eram da época da igrejinha ainda, que eu sei que não estão congregando, que eu sei que está longe de Deus, eu fico orando, Deus, traz, Senhor, traz de volta a ovelha perdida, traz de volta. Meu irmão, Deus é muito mais do que a gente imagina ou pensa, muito mais do que a gente merece. Nós precisamos conhecê-lo. Por isso que Paulo fala: eu sou judeu, eu fui circuncidado ao 8º dia, fariseu dos fariseus, eu era um doutor da lei, mas tudo isso eu considero como esterco, como refúgio, porque eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Não sei qual canção vocês vão cantar. Era outra? Pode ser essa? Na verdade precisamos conhecer o temor do Senhor, mas é colocá-lo sobre o lugar devido, distinto, honra, acima de tudo e todos. Esse Deus, quando com você entender que Ele anda com você, que Ele está com você, que vai com você aonde você for, meu irmão, pensa só, você andando com Deus, o diabo chega perto? Chega perto? Eu lembro uma experiência no quartel, que tinha um soldado, o soldado Duarte. Eu era o 735, ele era o 736. Eu dormia em cima na beliche, ele dormia embaixo. Não, ele era o 734, ele dormia embaixo, eu dormia em cima na beliche. E ele era um negrão, um guarda-roupa, 1,90, braço, igual esses meninos aí, cadê o baterista ali, o outro, tudo assim, ó. E aí o que aconteceu? Gente, eu sou franzino, sempre fui, no quartel era mais ainda, pesava 65 quilos, só. E eu lembro o que acontecia, no quartel, gente, é onde o filho chora e a mãe não vê. E aí o que acontecia? Toda noite tinha bagunça lá, era chá de manta que fala, né? Pegava o sabonete, colocava dentro da toalha e ó, tá, não deixava hematoma. Dente quebrado, era tudo tensa. E aí o que acontecia? Toda noite era tenso durante o quartel. Eu servi na época 1992, lá no 12º GAC, lá em Jundiaí. E é interessante que tinha esse negócio. E aí eu comecei a andar com ele, porque fiz amizade. A gente ia para o refeitório para almoçar, estava com ele. Ia tomar café da manhã, estava com ele. Ia jogar futebol, estava com ele. Andava com ele, para tu é meu amigo. Mas eu nem percebi. E aí chegou uma hora que caiu a ficha, que eu vi os meninos do meu tamanho, tudo apanhando, tudo sofrendo, tudo. E eu assim, nada acontece comigo. Aí eu comecei a falar, meu amigo, o meu amigo Duarte, onde eu vou ele está comigo, meu guarda-costa. Meu irmão, você tem que andar com Deus dessa forma. Quando você precisar de sabedoria, Ele tem. Quando você precisar de amor, Ele tem. Quando você precisar de proteção, Ele tem. Eu não conheço ninguém que anda com Deus e não é abençoado. Eu não conheço. Que não é próspero em seus caminhos. Que Deus não cuida, que Deus não honra. Deus Ele cuida, gente. Ande com Deus como nunca andou. Ande. Faça dele o seu melhor amigo, seu Senhor. Tudo para mim. Ele é tudo para mim, como já dizia a canção. Ele é tudo para mim. Feche seus olhos, levante suas mãos para os céus.
Responda essa mensagem em adoração, em louvor, em gratidão. Olha para você. Quem é que trouxe você até aqui? Não foi Ele? Quem é que cuidou de você? Quem é que deu essa esposa maravilhosa para você? Esse marido abençoado? Quem foi? Quem foi que te deu esse filho lindo? Quem foi? Quem foi que te deu essa sabedoria para trabalhar? Essa destreza nas suas mãos? Essa inteligência para negociar? Quem foi? Quem foi que colocou você nessa empresa? Quem foi? Quem foi? Quem foi que colocou você nessa família preciosa que você tem? Quem foi? Quem foi que te fez assim? Olha para você, quanta qualidade você tem, quanta virtude você tem. Foi Deus que te deu essas virtudes. Foi Deus que te deu esse coração amoroso, esse coração generoso. Foi Deus. Foi Deus que te fez saudável. Foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Ele. Tema-o. Tema-o. Adore, 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 adore. Adore, responda essa mensagem. Começa a falar para Deus: me ensina a temer, me ensina a te temer. Eu quero mergulhar na tua palavra. Eu quero mergulhar nos teus braços. Eu quero ser consolado, eu quero ser ajudado, eu quero ser protegido. Eu quero como um filho me jogar nos teus braços. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Eu não só quero te conhecer de ouvir falar. Eu não quero ser só um arrepio. Eu não quero ter só um arrepio na igreja. Não, eu quero mais do que isso. Eu não quero só te adorar quando os músicos estão cantando, quando estou na igreja. Eu quero te adorar dentro do meu carro. Eu quero te adorar quando eu for tomar banho. Eu quero te adorar quando eu estiver cozinhando. Eu quero te adorar quando eu estiver trabalhando. Todos os dias, toda hora, todo momento, em todo lugar. Eu quero te adorar. Me leva a esse lugar de adoração, esse lugar de entrega, de rendição. Adore, 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 adore. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade. Continue falando com Deus. Continue orando, continue orando. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Jesus. Diga isso para Ele, diga. Eu quero conhecer Jesus. Cada vez mais, cada dia mais. Quero conhecer. Cada vez mais, cada dia mais. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nos leva a esse lugar, Senhor. Esse lugar de entrega, onde não é mais a nossa vontade que prevalece, mas a tua. Nos leva a esse lugar de temor e tremor, esse lugar de descanso. O lugar mais seguro da terra é a tua presença, é andar diante do Senhor. Senhor, nos dá os teus olhos para te ver, nos dá um coração para te sentir, Senhor. Nos dá da tua vida. Nós não queremos viver mais do mesmo jeito, da mesma forma, Pai. Acordar todas as manhãs do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Não, Senhor. Nós não queremos ser religiosos, queremos ser filhos obedientes. Queremos ter uma vida de entrega, de consagração, submissa à tua vontade. Queremos, Pai, muito mais do que sermos chamados de crentes. Queremos ser chamados de filhos. Queremos estar prontos e preparados para a tua vinda. Enquanto isso não chegar, Senhor, nós queremos alcançar os campos que estão brancos. Há muita gente, Pai, no nosso trabalho que está pronta, preparada, Pai, para ouvir o Evangelho. E muitas vezes temos negligenciado isso, Senhor. Há muitos testemunhos que temos para dar e muitas vezes temos escondido. Temos nos envergonhado, Senhor. Temos vergonha de falar do Teu amor, daquilo que o Senhor tem feito, dos Teus feitos em nossa vida. Ah, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por Te amar de forma tão pequena. O Senhor se entregou de tal forma, Pai. O Senhor deu o Seu melhor. O Senhor fez o Seu melhor. E nós temos entregado para o Senhor o que resta, o que sobra. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nós não queremos entregar o resto da nossa vida, o resto do que temos, o resto do que somos. Não, Senhor, nós queremos entregar o nosso melhor. Queremos fazer o nosso melhor. Boa vida está diante daquele que teme ao Senhor. É isso que Deus tem para mim e para você. Essa boa vida. Aleluia. Glória a Deus, amém.